Antes de começarmos, o aviso ao espectador é fortemente recomendado. O que você verá a seguir é apenas para fins educacionais e de entretenimento. Esta é a transcrição literal do depoimento no Tribunal Federal do julgamento de Sean Diddy Combs, conforme reportado pelo Inner City Press. O momento finalmente chegou depois de meses de especulação, documentos judiciais e pressão pública crescente. Sean Jay-Z Carter entrou no tribunal não como um magnata nem como um ícone, mas como um homem defendendo-se contra alegações perturbadoras, como réu. Com o mundo de Diddy desmoronando e as festas freak-off agora parte das testemunhas juramentadas, Jay-Z foi arrastado para a tempestade por associação. Seu nome foi ligado a quartos que ele negou ter entrado, eventos que afirmou nunca terem ocorrido e vítimas que insiste nunca ter conhecido. Mas como ele se defenderia diante do júri, da mídia e da cultura? O que ele diria quando o mundo inteiro estivesse assistindo? Este é o momento em que Jay-Z depôs. A sala do tribunal acabara de se acalmar após uma longa manhã de debates legais. A promotoria se preparava para reintroduzir evidências ligadas ao testemunho de Cassie Ventura. Os advogados de Diddy mexiam nos papéis, meio entediados e excessivamente confiantes. Foi então que as portas se abriram, não silenciosamente nem com aviso, mas deliberadamente, do jeito que você entra em uma sala, sabendo que a verdade finalmente vai alcançar aqueles que tentaram fugir dela. Jay-Z entrou vestindo um terno azul marinho, cortado tão perfeitamente que poderia muito bem ser uma armadura. Ele não olhou para os lados, não acenou, sem comitiva, sem Beyoncé, sem equipe da Roc Nation. Apenas ele, uma lenda viva entrando num tribunal que não esperava vê-lo assim, não na lista de testemunhas, não sob juramento. O ar se encheu de suspiros. A galeria ficou meia em pé, reflexos automáticos. Uma jornalista deixou cair a caneta. Cassie Ventura, sentada atrás da promotoria, inclinou-se para sussurrar ao seu advogado. Até a juíza ergueu uma sobrancelha levemente. O juiz olhou para a entrada, os olhos fixos em Jay-Z, como se estivesse vendo um fantasma que enterrou há 20 anos ressurgir da terra. Isso não foi planejado, nem pela imprensa, nem pelo público. Jay-Z havia pedido uma sessão selada para seu depoimento, mas o tribunal negou. Transparência foi a decisão. E agora, Jay estava prestes a dar a apresentação da sua vida, não com letras, mas com memória. Ele subiu ao banco das testemunhas, jurou seu compromisso, e a sala se encheu de promotores federais, jornalistas de entretenimento e advogados que já negociaram acordos milionários em mesas de brunch, todos inclinados como se ouvissem o primeiro verso de uma música que não deveriam ouvir. Sua voz era calma, controlada, porém tensa, como uma corda esticada em duas direções. Quero deixar claro, ele começou, vim aqui porque o silêncio não é mais uma opção. E com essa frase, tudo mudou. Porque quando Sean Carter fala, não o magnata, não o rapper, não o bilionário, mas o homem por trás de tudo, não é só um depoimento, é um acerto de contas. Jay-Z não perdeu tempo. Não veio negando como primeira arma. Veio com contexto, e isso era ainda mais perigoso. Sim, fui convidado para os eventos do Diddy. Sim, participei. Mas deixem-me ser claro. O que eu vi e o que me contaram são duas realidades muito diferentes. Ele disse aquelas palavras com cuidado deliberadamente. Os advogados ficaram rígidos. A defesa parecia confusa. Isso ajudaria. Ele estava mudando o jogo? A resposta veio lentamente, peça por peça, enquanto Jay-Z dizia algo que ninguém esperava. Eu vi os preparativos, os acordos de confidencialidade, os celulares confiscados, os quartos com cortinas. Eu nunca entrei nesses quartos. Nunca assinei esses papéis, mas eu sabia... Ele fez uma pausa. Eu sabia que algo não estava certo. Essa frase abriu o tribunal como um terremoto, porque não era apenas admitir estar presente,
Era admitir ter testemunhado os mecanismos da máquina que Didi supostamente construiu. Uma máquina que Cassie, Dawn Richard e outros descreveram, em detalhes dolorosos. Jay-Z virou-se para o júri. Vocês sabem, nessa indústria existem festas e existem festas. As que eu frequentei, as que comecei a me afastar. Essas já não eram mais festas, eram sistemas projetados. Experiências que não se tratam de diversão, mas de poder e controle. A promotoria perguntou, você já presenciou algo criminoso? Jay hesitou. Não diretamente, mas viu o suficiente para saber que não deveria estar ali. Ele descreveu um evento em 2015, uma festa em Miami, supostamente para o aniversário de Christian Combs, onde as coisas ficaram estranhas. Eles usavam máscaras, disse ele, máscaras reais. Um homem passou por mim vestido de couro, só com salto alto. As pessoas riam, eu não, porque sabia que aquele homem estava assustado. Jay-Z disse que saiu cedo naquela noite. Ligou para um motorista e não esperou pelo serviço de carro agendado, porque não queria seu nome ligado àquilo. Então, a promotoria exibiu a foto. Uma imagem vazada, borrada, mas autenticada, de Jay-Z, Diddy, LeBron James e Beyoncé numa sala com um homem de máscara de látex ajoelhado num travesseiro de veludo. Jay-Z olhou em silêncio. Eu vi aquele momento, disse ele. Me disseram que era performance artística. Eu não ri, não fiquei. Ele olhou para Diddy. Você sabia que as pessoas confiavam em você. Você usou isso. Diddy ficou boquiaberto. Depois veio a parte que transformou o depoimento de Jay-Z de controle de danos em destruição. Ele contou sobre uma conversa privada que teve com Diddy no final de 2018, logo após os rumores de investigação começarem a circular na indústria. Segundo Jay, Diddy ligou para se antecipar a algo. Eles estão vindo atrás de mim. Você tem que tomar cuidado com quem você fica perto. Jay perguntou direto. Você fez algo de que eu não possa voltar. Atrás? E Diddy teria respondido, são só festas, Jay, só experiências. Ninguém se machuca a não ser que queira. A voz de Jay falhou um pouco. Essa foi a última conversa real que tivemos. Ele olhou para o tribunal. Parei de atender as ligações dele depois disso. Jay disse que começou a se afastar, faltando a eventos Revolt, cancelando colaborações e até instruindo representantes da Roc Nation a manterem nossa marca longe do que quer que Puff estivesse fazendo. Depois a promotoria revelou outra coisa. Uma troca de e-mails entre a equipe legal de Jay-Z e uma parte anônima no início de 2020, avisando que os NDAs dos eventos passados poderiam ser usados como armas contra quem esteve presente, mesmo sem envolvimento. Jay assentiu. Eu sabia o que isso significava. Eles iam usar o silêncio como escudo. Eu não ia ficar preso atrás disso. Ele terminou a terceira parte do depoimento com uma frase que virou manchete antes mesmo da pausa no tribunal. Ele costumava ser meu irmão, mas agora eu vejo quem ele realmente era e quem eu quase me tornei por estar tão perto. A sala ficou silenciosa e o estrago só começava. Jay-Z se inclinou para a frente na cadeira das testemunhas, mãos cruzadas, voz forte, mas inegavelmente emocionada. O tribunal já estava abalado pelas acusações e rumores ao redor do julgamento, mas agora o peso mudou. Jay-Z não estava ali apenas como celebridade arrastada para outro escândalo. Era marido, pai e um homem defendendo tudo que construiu. Preciso falar da minha família, começou olhando diretamente para o júri. Porque quando meu nome é arrastado, o deles também é. A sala ficou muda, jurados se inclinaram, repórteres pararam de digitar. Até Diddy, que rabisca notas no bloco, levantou os olhos. Jay-Z descreveu o impacto que as acusações tiveram em Beyoncé e seus filhos. Bruce Ivy já sabe ler manchetes, disse ele. Ela veio me perguntar o que era um freak-off. Isso não é algo que um pai deveria explicar. Ele contou que depois da ação inicial, repórteres acamparam em frente à casa deles.
Paparazzi ficaram na escola de Blue, manchetes misturaram fatos e ficção, transformando sua vida num campo de batalha de tabloides. Minha esposa ficou, ao meu lado em tudo. Mas isso era diferente. Não era drama de negócios ou competição de carreira. Era uma bomba nuclear lançada na nossa família. E o pior, tudo baseado numa mentira. Então, ele falou sobre a alegação específica de que ele e Beyoncé teriam participado do suposto Freak Off em Miami, 2015. Jay-Z puxou uma pasta e tirou registros de voos da noite em questão. Estávamos em Paris, disse ele. Era nosso aniversário. Ficamos no Hotel Plaza Aune. Incluí recibo do hotel, fotos, vídeos, horários, múltiplos relatos de testemunhas. Nós não estávamos lá. A promotoria analisou o material, a juíza pediu confirmação das datas à secretária. Tudo conferia. Jay-Z tinha recibos, literalmente. Mas ele não parou por aí. Ele criticou a cultura do clickbait e dos boatos não verificados que permitiram esses rumores crescerem. Quando paramos de exigir provas? Perguntou para a sala, quando a acusação virou condenação. Ele enfatizou que sua reputação não era só dele, era ligada à de sua esposa, seus filhos, todo o seu legado. Passei décadas construindo algo limpo, algo que eleva, não que destrói. Jay-Z encerrou com um pedido não só por justiça, mas por verdade. Essa não é só minha luta, é a luta de qualquer um que já teve sua história distorcida, sua honra manchada, sua verdade negada. O juiz agradeceu o depoimento. Jay-Z se levantou, olhou uma última vez para a sala. Eu vim aqui para limpar o nome, não para criar escândalos. E saiu. O tribunal ficou paralisado. A sensação no ar era clara. Aquele depoimento não só mudou o rumo do julgamento, mas acendeu um debate maior sobre poder, fama, lealdade e verdade. A verdade que muitos querem esconder, mas que o universo sempre conspira para revelar. Se você chegou até aqui, pense, quais são as sombras que escondemos quando o holofote está ligado? O que mais pode estar por trás das cortinas desse mundo que parece tão brilhante? Você já parou para se perguntar até onde vai a verdade por trás do que nos contam? Será que a fama é realmente um manto protetor ou uma armadilha? Fique atento, a verdade tem camadas e esse é só o começo. E aí, qual é a sua teoria sobre tudo isso? Quero ler nos comentários. Se gostou dessa narrativa intensa, não esquece de deixar o like, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo com análises e roteiros profundos que conectam misticismo, conspiração e a verdade oculta do nosso tempo. Até a próxima!